Em 12 de dezembro de 2022, o exército do Azerbaijão impôs um bloqueio neste pequeno trecho de terra de cerca de 5 quilômetros. De um lado desse bloqueio militar está a Armênia, um país que é inimigo de longa data do Azerbaijão e aliado da Rússia. Esse detalhe será importante depois. Do outro lado do bloqueio, há uma história mais complexa. Essa área montanhosa é chamada de Nagorno-Karabakh. Dependendo de quem você perguntar, é parte da Armênia, do Azerbaijão ou de nenhum dos dois, sendo um território independente. 95% das pessoas que vivem na região de Nagorno-Karabakh são armênias. Embora a terra tecnicamente seja do Azerbaijão, quase nenhum mapa delimita fronteiras especiais para Nagorno-Karabakh. Mapas geralmente indicam essa terra como do Azerbaijão. O único problema é que a Armênia e seus aliados não veem dessa forma quando o Azerbaijão aumentou sua presença militar aqui em 12 de dezembro de 2022. Eles estavam impedindo os armênios de entrarem na região de Nagorno-Karabakh e também estavam impedindo qualquer armênio de sair dessa região para voltar para a Armênia. Este é um dos trechos de terra de 3 milhas mais disputados do mundo, conhecido como o Corredor de Lakin. Apesar de ser território do Azerbaijão, há uma estrada de montanha estreita que parece. Isso permitia aos armênios viajar entre Nagorno-Karabakh e o território principal da Armênia. Assim que o exército do Azerbaijão bloqueou essa estrada, mais de 120 mil armênios que viviam nessa região ficaram sem acesso a muitos bens essenciais, serviços e até mesmo as suas famílias. Hospitais em Nagorno-Karabakh logo ficaram sem eletricidade para manter pacientes vivos, e muitos hospitais e farmácias fecharam. As escolas abriam só 4 horas por dia, pois era o tempo possível para aquecer o prédio. O gás só estava disponível em casa por 6 horas por dia, e o número de mortes logo começou a aumentar rapidamente. Você pensaria que isso receberia grande atenção da mídia e pressão contra o Azerbaijão por bloquear a estrada, mas o Azerbaijão não assumiu responsabilidade pelo bloqueio. Eles disfarçaram militares como manifestantes ambientais que só sairiam após suas exigências serem atendidas. Essa foi uma jogada estratégica para isolar essa região da Armênia, colocando a culpa nos manifestantes. O único problema era que ninguém realmente acreditava nisso. Esses manifestantes, homens fortes e fisicamente aptos, não lembram os ambientalistas típicos que protestam em outros países. O Azerbaijão aceitou retirar os manifestantes e substituí-los por seu exército, o que, na prática, foi só uma troca de uniforme para esses falsos ambientalistas. O exército do Azerbaijão então admitiu estar impondo esse bloqueio, alegando que a Armênia estava enviando equipamentos militares e pessoal para essa região. A Armênia posteriormente negou essa alegação. O Azerbaijão chegou a oferecer ajuda aos armênios que estavam passando dificuldades na região de Nagorno-Karabakh, mas a Armênia recusou essa oferta, já que não aceitaria a ajuda das pessoas que causaram a crise em primeiro lugar. Finalmente, 9 meses após o início desse bloqueio, quando a região já estava muito enfraquecida, o Azerbaijão realizou o que chamou de ofensiva antiterrorista na região de Nagorno-Karabakh, com o objetivo de enfraquecer o exército da Armênia. Em apenas 2 dias, o Azerbaijão conseguiu o controle total sobre essa região, e dezenas de milhares de armênios tentavam fugir, correndo de volta para o território principal da Armênia. O total de mortos nessa ofensiva antiterrorista foi menor que nos conflitos anteriores entre esses países. Mas a Armênia informou que pelo menos 28.120 armênios fugiram da região de Nagorno-Karabakh e voltaram para a Armênia em busca de um novo lar. A ofensiva de 2 dias acabou quando a Rússia interveio e propôs um tratado de paz, prevendo que supostos soldados russos patrulhariam o corredor de Lakin. A Armênia concordou com esse acordo porque, na verdade, é aliada da Rússia e faz parte da CSTO, que é basicamente a versão russa da OTAN. Na verdade, há tropas russas por toda a Armênia, especialmente no extremo sul, impedindo o Azerbaijão de acessar seu enclave a oeste. Só de ver essas fronteiras, você deve se perguntar por que o Azerbaijão tem esse pedaço de terra separado do território principal. Além disso, se ampliarmos para outras partes do país, há enclaves ainda menores do Azerbaijão na Armênia, e da mesma forma, pequenos enclaves da Armênia no Azerbaijão. Esses enclaves e exclaves são importantes de destacar, pois isso nos leva de volta ao motivo pelo qual ambos os países estão lutando pela região de Nagorno-Karabakh em primeiro lugar. Tanto a Armênia quanto o Azerbaijão já fizeram parte da União Soviética, onde essa terra era governada por Moscou. Sob a União Soviética, havia 15 repúblicas diferentes. Moscou começou a traçar linhas aproximadas para as fronteiras da Armênia e do Azerbaijão, pois seriam 2 das 15 repúblicas. Havia certas aldeias na Armênia que tinham quase todos os cidadãos do Azerbaijão, e então certas aldeias no Azerbaijão que tinham quase todos os cidadãos armênios.
A região de Nagorno-Karabakh era uma delas. Moscou e a União Soviética tentaram dividir a terra para manter os grupos étnicos conectados, mas algumas dessas regiões foram deixadas de fora. A Armênia defendia que Nagorno-Karabakh pertencia a ela devido à forte influência armênia no local. O Azerbaijão considerava que seria muita terra retirada do centro do país. Em 1988, a União Soviética estava desmoronando, e os armênios que viviam na região de Nagorno-Karabakh aproveitaram o vácuo de poder. Fizeram uma votação para entregar a terra à Armênia, sem um governo legítimo para recusar. A União Soviética tinha questões mais urgentes na época do que se preocupar com essa terra ao sul. Com o colapso da União Soviética em 1991, a violência eclodiu na região, com uma grande guerra pelo controle da terra entre a Armênia e Azerbaijão. A Primeira Guerra de Nagorno-Karabakh, que durou de 1991 a 1994, resultou em cerca de 30 mil baixas entre os dois lados. A Rússia intermediou o cessar-fogo, no qual ambos os países aceitaram a independência de Nagorno-Karabakh. Pelo tratado, o território independente teria governo autoproclamado sediado em Stepanakert. Embora houvesse um cessar-fogo, ambos os países continuaram a violá-lo. Nas décadas seguintes, ocorreriam bombardeios aleatórios e pequenos atos de violência perto da fronteira. A violência só aumentou de verdade 16 anos depois, após esse cessar-fogo original no ano de 2020. Após um verão de ataques transfronteiriços, a Segunda Guerra Total estourou entre esses dois países no final de setembro de 2020, durante o auge da pandemia de Covid. Na Segunda Guerra de Nagorno-Karabakh, em 2020 milhares morreram, e dezenas de milhares ficaram feridos em ambos os lados. No entanto, você provavelmente nunca ouviu falar dessa guerra, em parte porque a Covid era a principal preocupação da mídia. Estados Unidos, outros países da OTAN e até a Rússia pediram que ambos parassem de lutar, mas não foram atendidos. A guerra se intensificou quando ambos os lados passaram a usar armamentos mais pesados. 6 semanas após o início da guerra, em 9 de novembro de 2020, a Rússia interveio para um acordo de paz e encerrar o conflito. Desta vez, a região de Nagorno-Karabakh não era autônoma. A região foi oficialmente declarada território do Azerbaijão. A Rússia também monitoraria o corredor de Laquim, o que parecia favorecer a Armênia, pois era sua aliada. Em vez disso, a Rússia não fez muito para garantir a paz nessa região e tem estado relativamente ausente devido à guerra em andamento na Ucrânia. Embora tenha sido uma grande vitória para o Azerbaijão, é provável que os combates não parem apenas em Nagorno-Karabakh. Essa guerra deve continuar e se intensificar devido a essa região de terra. Isso é chamado Corredor de Zengazur e pode ser ainda mais importante para o Azerbaijão do que Nagorno-Karabakh. Na verdade, esse corredor de Zangezur também é extremamente importante para países muito maiores, como a Turquia, e até mesmo para o restante da OTAN. Veja, o Azerbaijão tem crescido rapidamente como país devido à sua capacidade de extração de petróleo bruto e as terras próximas ao Mar Cáspio. O Azerbaijão, em média, extrai mais de 200 vezes a quantidade de petróleo que o país consome anualmente. Ou seja, a maior parte desse petróleo é exportada, principalmente para aliados como Turquia, Israel, Itália e Espanha. O problema de exportar esse petróleo é que o Azerbaijão está cercado por inimigos. Ao sul está o Irã, que também é um grande exportador de petróleo e não quer ajudar. Um dos concorrentes deles a oeste é obviamente a Armênia, que não permite que o petróleo do Azerbaijão passe por seu território. E ao norte está a Rússia, que não só é aliada da Armênia, mas também é outro grande exportador de petróleo. Isso faz com que o Azerbaijão só possa exportar petróleo através da Geórgia e depois para a Turquia, antes de ser enviado para o restante da União Europeia. Pelo mar Mediterrâneo, o Azerbaijão já conseguiu exportar petróleo diretamente para a Turquia, quando o corredor de Zangezur fornecia acesso direto ao enclave do Azerbaijão. Quando os combates entre esses países começaram, a Armênia bloqueou esse acesso e enviou soldados russos para monitorar a região. Isso fez com que os habitantes do Azerbaijão tivessem que viajar pelo Irã caso quisessem visitar seu enclave a oeste. A Armênia também fechou a ferrovia que passava por esse corredor. Se o Azerbaijão assumisse o controle desse corredor, teria acesso direto à Turquia. Graças a outra faixa estreita de terra que conecta a Turquia ao enclave do Azerbaijão, com as recentes vitórias do Azerbaijão na região de Nagorno-Karabakh, eles provavelmente estão de olho no corredor de Zangezur agora. As batalhas passadas entre Azerbaijão e Armênia não foram muito equilibradas, onde o Azerbaijão agora gasta 2,6 bilhões por ano em seu exército, enquanto a Armênia gasta algo em torno de 1,3 bilhão. O Azerbaijão tem 380 mil militares no total, comparado aos 259 mil da Armênia. O Azerbaijão recebe apoio de países da OTAN e tem Israel como um aliado próximo.
Na verdade, Israel e Azerbaijão acabaram de fechar um acordo em que Israel pôde instalar suas bases aéreas militares no Azerbaijão. Em troca de o Azerbaijão poder acessar a tecnologia do Domo de Ferro de Israel, agora que Israel tem bases aéreas no Azerbaijão, eles também têm um caminho muito mais direto para o seu inimigo ao sul, o Irã. Além disso, o Azerbaijão está mais protegido de ataques aéreos da Armênia graças ao Domo de Ferro de Israel. Como o Azerbaijão cresce mais rápido economicamente e militarmente que a Armênia, é provável que tente controlar o corredor de Zangezur em breve. Com esse corredor, o Azerbaijão poderia exportar petróleo diretamente aos países da OTAN. Em vez de depender da Geórgia para permitir que seu petróleo passe, confiar na Geórgia é uma jogada arriscada para o Azerbaijão, considerando que esse país esteve recentemente em conflito com a Rússia. A Rússia já provou ser uma incógnita quando se trata de retomar terras soviéticas perdidas, sendo um exemplo disso a recente invasão à Ucrânia. Na verdade, a invasão da Ucrânia é um dos principais motivos de você não ouvir sobre a guerra entre a Armênia e Azerbaijão. A invasão russa aconteceu praticamente na mesma época em que o Azerbaijão começou a impor esse bloqueio à região de Nagorno-Karabakh. Mesmo com os armênios morrendo de fome em alta escala na região, quase não se falava disso, já que ao norte, Vladimir Putin direcionava o exército russo aos oblastes orientais da Ucrânia. Embora essa invasão na Ucrânia certamente tenha merecido cobertura da mídia, é quase como se a mídia não se importasse com as guerras acontecendo em outras regiões do mundo. Uma guerra à qual a mídia definitivamente está prestando atenção é a guerra entre Israel e Palestina. Isso se deve em grande parte ao fato de Israel ser um grande beneficiário da ajuda dos Estados Unidos. Essa ajuda permitiu que Israel construísse o que eles chamam de Domo de Ferro, que é apenas um dos motivos pelos quais esse país se tornou tão poderoso.